Rato da Gama, Vasco da Gama vão jogar a Série B novamente. Novamente vão jogar a Série. Pode jogar no Maracanã, pode jogar no Santiago Bernabéu, pode jogar no estádio de Wembley, pode jogar onde for, vão jogar a Série B. Nada vai mudar isso. Estão afundados no Campeonato Brasileiro. Não ganharam absolutamente nada esse ano. E aí vem um desembargadorzinho, uma justiça de merda que a gente tem nesse Brasil, que não considera aspectos técnicos, mas sim ativista. É totalmente... Cara, a decisão foi tomada em cima de um ativismo total. Ativismo judicial, cara. Isso fica claro em um trecho da decisão que eu vou trazer aqui. Mas eu vou trazer a minha opinião, vou trazer também a minha opinião técnica. Pra quem não sabe, tanto tá no nome aí do canal, Engenheiro Tricolor. É claro que aqui eu não tenho uma postura de um profissional. É óbvio, esse canal é de torcedor, esse canal é de Fluminense, tá? Mas eu vou trazer aqui a minha visão, claro que misturado aí com esse meu jeito de falar de torcedor, que é óbvio, não vou perder a essência do canal, mas eu vou trazer aqui também o ponto de vista técnico de um engenheiro civil que tem o mínimo de conhecimento necessário para falar do assunto, tá? Mas antes, para quem não me conhece, sou o Samuel, como já sugere o nome, canal de Samu, sou engenheiro, como também sugere o nome do canal de Samu, Engenheiro Tricolor. Seja muito bem-vindo aqui ao canal de Samu, canal criado para falar do Flu. E você já sabe, acabou de chegar aqui, é novo, ainda não é inscrito, então se inscreve. Faltam 11 inscritos para a gente bater aí 1.400 inscritos e eu conto com você. Também temos a meta de 2.000 inscritos. E por isso, a sua ajuda é extremamente importante. Então vim aqui trazer a minha opinião, minha opinião do ponto de vista técnico. Acho que eu mereço o seu carinho, então se inscreve aí no canal. Comenta também, quero saber a sua opinião. E como você pode dar a sua opinião? Comentando aqui no vídeo. E como você pode também dizer que está gostando aqui do conteúdo, que gostou desse vídeo, curtindo o vídeo. E aí, cada vez que alguém curte, o YouTube entende que o conteúdo tá legal e divulga para mais torcedores. Eu acho que a gente quer que esse vídeo chegue também para a torcida do Vasco. Então deixa o like aí para que eles saibam que em 2024 vão jogar a Série B. Rato da Gama. Vocês se gabam de ter São Januário como casa, mas nem vocês querem morar na casa de vocês, porque lá é um lixão, não tem água, fica andando rato para lá e para cá, e é isso que vocês merecem, tá? O Vasco da Gama merece isso, é Série B, é esse estádio de lixo, e é isso. E eu vou trazer aqui agora, para iniciar, sem muita enrolação, bora para a informação. Eu vou começar lendo aqui só o início da matéria, que é o que mais interessa aqui, da matéria trazida aí pelo GE, cujo nome Vasco versus Atlético Mineiro, Justiça aceita recurso e jogo será no Maracanã, tá? Fluminense joga no sábado e o Vasco vai jogar no domingo às 11 horas da manhã. Acho que o mínimo que eles poderiam fazer aí para ajudar no processo de recuperação é fazer com que esse horário de 11 horas fosse para mais tarde, para 11h30, ou, porra, sei lá. Mas vamos lá, vamos ler aí a matéria. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou nesta quinta-feira o recurso do Vasco e o jogo contra o Atlético Mineiro será realizado no domingo às 11 horas no Maracanã, como já foi dito aqui. Na manhã desta quinta, o Departamento Jurídico do Vasco apresentou recurso na tentativa de reformar a decisão que impediu a realização da partida no estádio. Em sua decisão, o relator Najib Slab Filho citou que o Maracanã é um bem público de todos. Olha isso que perfeito. Perfeito para colocar aqui na matéria, né? Eles já gostam disso. Ativismo judicial. Olha isso. Bem público de todos. Palhaçada, né? Aqui a decisão tem que ser tomada com embasamento técnico, tá? E não com base de ativismo. Poxa, é uma sacanagem isso, né? Na manhã desta quinta, o Departamento Jurídico do Vasco apresentou, já li isso aqui, né? Vamos lá. Então abre aspas aí para a decisão, um trecho da decisão. O Maracanã é muito mais que a propriedade pública, no caso cedida temporariamente a 2 grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca,
mas de todos os brasileiros, aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como o Wembley, Centenário e outros estádios que transcendem o simples aspecto futebolístico. Vai pra que pariu, né? Vai tomar no meio do... Tá de sacanagem, né? Justiça de merda, vergonhosa desse Brasil. Que as suas decisões não são embasadas tecnicamente. São embasadas em cima de ativismo. Esse é o famoso ativismo social. Seja beneficiando um lado, seja beneficiando o outro. Isso não é certo. A justiça tem que ser transparente. A justiça, como o próprio nome diz, tem que ser justa. E o que a gente vê hoje está longe de ser justa. Tanto para um lado quanto para o outro. Quando o Fluminense teve a decisão tomada favorável a ele, a instituição Fluminense, eu fiquei muito feliz. Como torcedor, é claro, mas também como ponto de vista técnico. Visto o gramado do Maracanã. Que esse é o único que tem que ser analisado. Aqui a análise ela não é social. A análise do Maracanã deve ser técnica. Por quê? Porque o que se discute é o estado que se encontra o gramado do Maracanã. E aí eu te pergunto, cadê o responsável que fez a análise, que declarou viabilidade ou não para a realização desse jogo em menos de 24 horas após o jogo entre Fluminense e América Mineiro? Cadê esse laudo técnico? Porque a decisão aqui ela é embasada apenas no aspecto social e isso não se discute. O Maracanã realmente é de todos. Não se discute. Mas hoje ele é administrado pela dupla Fla-Flu. O Fluminense e o Flamengo administram o Maracanã. Eles realizam todo o planejamento do Maracanã. E se tem um terceiro em sediar jogos no Maracanã, que se discuta a viabilidade. Então, como já foi sugerido, que já foi dito abertamente, publicamente pelo presidente do Fluminense, que se sentem e que se discutam. Algo que já aconteceu, algo que já ocorreu. Fluminense, Flamengo e Vasco sentaram em uma mesa, foi discutido e foram disponibilizados 10 jogos para o Vasco. A questão é, a 777 não tinha interesse em sediar jogos que não fossem maracanizáveis. Ou, em outras palavras, não tinha interesse em sediar jogos que acarretariam em prejuízo à instituição, a dona do Vasco. Então aqui o aspecto considerado pelos donos aí do Vasco não é o social, não é o do torcedor. Longe disso, é apenas o comercial. E aí, o erro dessa decisão está no fato de que não teve análise técnica. Não se teve análise técnica. Ou se teve, que me apresentem, por gentileza, o laudo que determina que existe a viabilidade de se sediar um jogo após o outro com um prazo inferior a 24 horas, na atual condição que se encontra o Maracanã. Olha a situação que está o gramado do Maracanã. Basta você observar através de imagem, que você já consegue ver que não é viável comandar jogos no Maracanã com prazo inferior a 24 horas. Mesmo com prazo superior já fica difícil. Até mesmo com prazo de 72 horas já é complicado. É complicado porque está deplorável a situação no gramado. Você acha que o ideal era acontecer Fluminense e Olímpia num gramado como está hoje? Não é o ideal. Não é o ideal.
hoje, como está hoje. Imagina tendo então um jogo entre Fluminense e América Mineiro, e aí se iniciaria um processo de tratamento que não vai acontecer a tempo, porque, claro que vai ter ali, toda vez que acaba o jogo, eles colocam lá um equipamento sobre o gramado para que se inicie ali o processo de revitalização do gramado. Porém, esse tempo que existe hoje não é viável, porque em menos de 72 horas, se eu não me engano, em torno ali de 12 horas, 15 horas, vai ter outro jogo. É muito pouco. Então, como que você recupera um gramado em tão pouco tempo? E aí, você pega e toma uma decisão totalmente sobre um ativismo. Uma lacração judicial. Isso, pra mim, é uma vergonha. É vexatório, cara. E aí eu quero que o torcedor do Vasco olhe pro gramado do Maracanã e diga pra mim que está em totais condições para sediar um jogo com prazo de menos de 24 horas. Tá? Se você disser que sim, você é clubista. Porque eu mesmo estou dizendo que até o jogo de Fluminense e Olímpia, o ideal é que se fosse sediado em outro estádio, com outro gramado. Só que isso não vai acontecer porque a casa do Fluminense é o Maracanã. Prejudique o Fluminense ou não, é lá que a gente joga. É lá que a gente joga. Cause prejuízo para o Fluminense ou não. É o Maracanã que é a nossa casa. O problema aqui é que é feito todo um planejamento entre a dupla Fla-Flu. Foi discutido com o Vasco a viabilidade de sediar 10 jogos no Maracanã e não foi aceito. Porque eles só tinham interesse em jogar no Maracanã em jogos maracanizáveis. A gente viu o Vasco jogar contra o Palmeiras, agora contra o Atlético Mineiro. Eu não vi o Vasco lá no Campeonato Carioca pedir para jogar no Maracanã. Contra o Bangu, contra o Volta Redonda, contra Friburguense, Cabo Friense. Contra esses times eles não têm interesse. Entendeu? Esse é o problema. E aí, Vasco, vai tomar suco de caju. Vai pra que pariu. Porque isso tá apequenando vocês. Apequenando vocês de verdade. Porque vocês não estão tendo uma postura profissional. Estão sendo totalmente antiéticos. Isso não pode acontecer em uma instituição que seja séria. Tem que ser respeitado o outro lado. E não está sendo respeitado o outro lado. Em um acordo, quando é realizado um acordo, você não pode prejudicar, só um lado sai prejudicado. Não. Um acordo vai ter pontos que vão prejudicar. O ponto A prejudica o Fluminense, o ponto B prejudica o Vasco, mas os dois se prejudicam em algo, se cedem algo para chegar num comum consenso, chegar num consenso. Agora, quando você toma uma decisão judicial, você está prejudicando o Fluminense, Flamengo, e o único beneficiado é o Vasco. São Januário está lá parado, continua tendo um tempo viável de tratamento. Vale ressaltar que o Fluminense foi expulso de São Januário. A gente também não quer jogar lá, tá tranquilo. Só que foi expulso. Então, o Fluminense não pode jogar lá. Quando tiveram a oportunidade de participar da concessão, da licitação, eles não quiseram. Porque disseram que a casa do Vasco era São Januário. Realmente é a casa deles lá. E a casa e São Januário, você olha para São Januário e você vê, rapaz, é o retrato de que o Vasco é. O tamanho do Vasco. São Januário retrata o tamanho do Vasco. Perfeito. A condição de São Januário retrata isso. Só que enquanto eles estão utilizando, estão acabando, depredando o Maracanã, São Januário está lá sendo revitalizado. Certo? Eles não usam. Fica lá, revitaliza, quando precisa eles vão lá e jogam. Aí quando eles vêm cá, prejudica o Fluminense, essa decisão importante, que eles não sabem o que é isso, né? Só joga a Série B, não sabe o que é competição internacional. Aí o Fluminense vai jogar a Libertadores, o Flamengo também disputa competições importantes, vai para a final da Copa do Brasil. Então o foco do futebol carioca, até, olha só, hein, a situação do Vasco. O Botafogo está em primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, Fluminense nas quartas de final da Libertadores, Flamengo
na final da Copa do Brasil e o Vasco disputando para não cair mais uma vez. E com isso eu termino o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.